Desde o ano passado está em vigor a lei que institui a guarda compartilhada como prioridade. A medida alterou o Código Civil, que estabelecia que a guarda ficava com o pai que tivesse melhores condições de exercê-la. O tempo de convívio com os filhos agora deve ser dividido de forma equilibrada, para garantir a continuidade da relação e o laço familiar. Veja mais no quadro Interferência de hoje. A guarda compartilhada, eu acho que deveria ser sim, que normalmente a responsabilidade só cai em cima da mãe, nunca em cima dos pais. E eu acho que deveria ser sim compartilhada assim com o pai. Eu acho correto, né? O seu filho, uma semana passar com seu pai, uma semana passar com sua mãe, porque também de acordo, não só a mãe tem direito, eu acho que ambos os dois. Eu tenho colegas que têm guarda compartilhada com os ex-companheiros e dizem que é tranquilo. Desde quando a criança consiga vivenciar sem ter problemas nenhum, sem achar estranho, eu acho tranquilo. Já existia essa previsão da guarda compartilhada e nós, os magistrados, já tentávamos convencer os casais sobre as vantagens para os filhos e também para eles, né, dessa convivência através de uma guarda compartilhada. Agora, a mudança, e que me parece uma mudança mais radical, é no sentido de que essa guarda compartilhada ela seja definida pela justiça, no caso pelo magistrado, independentemente de haver consenso entre os pais. O que é, de certa forma, difícil. Aliás, bastante difícil. Tentar convencer é uma coisa, impor é uma outra coisa completamente diferente. Na guarda unilateral, o que nós tentávamos era aumentar a possibilidade de convivência com a visitação. Na guarda compartilhada, que precisa ser definida diferentemente do que as pessoas pensam, que é guarda alternada, ou seja, passar uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro e modificando apenas o direito de visitação. Não é assim. Na verdade, a guarda compartilhada é ambos mantendo todos os poderes inerentes ao pátrio poder. E com pais separados, vem aquela preocupação, várias preocupações. Tentamos dar alguns exemplos. O filho vai estudar em um colégio de educação rígida ou em um colégio de educação liberal. Se ambos podem decidir, vai precisar judicializar ou vai ter que ficar definido no acordo. Porque a gente sabe que quanto maior for o número de cláusulas no acordo de guarda, ainda se torna mais difícil a sua execuibilidade e se torna também ponto para conflito, né? Então, são muitas questões pontuais que nos deixam preocupados, mas ao mesmo tempo nós sabemos que os costumes têm evoluído, né? Os pais têm feito mais questão, ainda é pouco, né? Uma recente pesquisa diz que 80% das guardas ficam com as mães. Né? Então, eu não sei exatamente qual é o número com relação aos pais, mas eu sei, é simples, 6,87%, 6,78%, alguma coisa do gênero, de guarda que são compartilhadas. Vão sobrar aí as guardas que ficam com os pais e as guardas que ficam com terceiros, com relações de parentalidade, como avós, tios e outros. Mas especificamente com relação, retornando à guarda compartilhada, é preciso saber que nós precisamos mudar costumes. Isso não é de uma hora para outra, com certeza não será. Eu sou a favor, acho que é ótimo para a criança. O problema são os pais, que se tiverem um uso assim do bom senso e vise o interesse maior da criança, então eles vão se esforçar para ter uma convivência pacífica, de forma que beneficie o desenvolvimento da criança. Eu sou contra,
Porque eu acho assim, se eles querem ter o direito de ter a guarda compartilhada, então eles também têm o dever de ajudar em todas as horas, tanto na saúde como na doença e em todos os momentos que a criança necessita. O que eu acho é que, como é que se diz, que vai depender de uma condição. Por exemplo, se o homem ele trabalha, ele não vai ter como ele pegar e manter a guarda do filho, né? Porque eu acho que o homem ele se dedica muito ao trabalho, entendeu? Então não tem como ele pegar e dizer assim, não, eu vou assumir a guarda de meu filho. Mas se o filho, como é que se diz, ele tiver uma idade na qual ele tem uma opinião própria e diga para o pai que quer estar com ele, entendeu? E ele achar que tem condições de manter o filho na companhia dele, eu acho que não tem problema nenhum. A guarda, como se fala, é uma situação de fato. Então, o que é que deve ser olhado? Quais são o que resguarda mais os interesses do menor? Eu creio que com a lei, ou seja, até pelo seu surgimento e pela repercussão de mídia que nós temos, o que vai fazer é que alguns pais que não têm a guarda, porque a guarda ficou unilateralmente para o outro cônjuge, divorciado ou separado, eles venham a requerer. Já poderia, mas agora eles têm um fundamento maior, que é de que caberá à justiça justificar o porquê de não ser a guarda compartilhada, já que ela é a primeira, passa a ser a primeira a ser tentada. Depende dos pais, eu acho, mais do que da criança. Acho que a criança se adapta rápido. A criança só precisa ser recebida com amor nos dois lares, né? É importante sim compartilhar a guarda, até porque pai e mãe fez junto a criança. Então precisam compartilhar caso haja qualquer problema, porque os dois têm o mesmo amor por este filho. Então realmente tem que ser compartilhado, tem que ser dividido, porque ambos têm direito, certo? E o filho também tem amor pelos dois e ele tem que ter uma figura maternal e uma figura paternal. É muito importante isso sim, eu acho que tem que acontecer isso sim e para mim está totalmente aprovado. Definir a guarda unilateral não é uma interferência? Se o pai diz que ele é quem reúne melhores condições para criar o seu filho e a mãe diz a mesma coisa, e a justiça diz que um ou outro deverá ficar com a guarda, é uma interferência. Mas é uma interferência prevista em lei. Aliás, uma interferência até necessária. E isso tem que ser definido. Então, definir que é compartilhada é uma interferência, mas é uma interferência prevista em lei e necessária também. O que precisa ver é mudanças de paradigmas. Não é? A nossa sociedade naturalmente evoluindo, passar a ver a guarda compartilhada como o natural, como o normal. Mudança de costume. Precisa do judiciário próprio. E por hoje é só. Na próxima semana, a gente se vê.